Senhor Deus, Jesus, Mestre querido, aos nossos bondosos amigos espirituais que nos protegem, que nos guiam na senda do bem, a nossa eterna gratidão por tantas coisas que nós temos recebido ao longo das nossas múltiplas vidas e nessa própria vida, só por termos conhecido a doutrina dos Espíritos e estarmos podendo estudar um pouco ela, isso já é uma grande dádiva na nossa vida. E diante de tantos agradecimentos que nós poderíamos fazer e que estamos fazendo, nós também não gostaríamos, Senhor, de ficar circunscritos à nossa própria vida, aos nossos próprios problemas, mas direcionar os nossos pensamentos para aqueles que são motivos das nossas preocupações e que muitas vezes se encontram distantes dessas verdades que poderiam consolar e esclarecer. Olhai, Senhor, também por todo o nosso planeta Terra, em todos os pontos onde a dor, a treva e a dúvida ainda habitam, que a nossa pequena prece possa levar um pouco de lenitivo, de paz, de consolo, de forças, de fé, de coragem, para que esses nossos irmãos possam se reerguer, continuarem a fazer o caminho de retorno para as tuas leis, para o teu amor, para que encontrem a felicidade que está destinada a todos nós. Gratidão por todo esse momento e que essa paz que por hora já sentimos, que já penetra o nosso ser, o nosso lar, ela possa ser conservada dentro de nós durante toda essa semana. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Gente, o nosso capítulo dessa noite, boa noite, o pessoal que foi chegando aí devagarinho, que eu acabei não vendo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Zezé, né, que está chegando. Zezé toda de camiseta e a gente aqui parece que a gente veio do Polo Norte, que coisa, né? E a gente não mora tão distante. Eu estou de camiseta e meia. Ah, bom, então não está tão calor assim. Aqui está 24 graus. Ah, aqui, sei lá quanto que deve estar, mas está frio. Aqui, eu vim daí, eu estive aí esse fim de semana na Então, não estava frio aqui? Estava chovendo e frio. Aqui também choveu muito. Ontem estava chuvoso, a beça mas frio. 24 graus aqui no Rio, a gente pode dizer que está com frio. Porque vocês não estão acostumados, que nem a gente. Eu estou com a casa toda fechada, por isso que eu estou assim. A sorte é sua. Poxa, aqui está tudo fechado, está frio. Bom, gente, o nosso capítulo desta noite é o doutrinação. Mas a gente precisa entender que doutrinação não é pregação nem sermão moralista, mas é evangelho com amor na prática. Amor e prática. É falar dele com amor e tentar praticá-lo. Porque quando o capítulo dessa noite vai doutrinar um espírito que muito errou, mas que a gente também muito erra, né? A gente não está aqui julgando ele, mas um espírito que muito errou no campo religioso, pior ainda, porque recebeu conhecimentos que poderiam libertá-los das trevas, dos erros, mas não soube usar condizente. Então, a gente tem que entender que não é uma pregação, não é um sermão moralista, mas é conduzir aquele espírito com amor, com o evangelho. Para fazer isso, para conduzir com amor, tem que praticar. Tem que praticar, porque quando a gente pratica, a gente entende as dificuldades. Porque a gente passa pelas dificuldades e aí a gente sabe como que a gente vai falar, porque a gente mais ou menos entende a dor e o desespero do outro. Por quê? Porque a gente também está na luta do dia a dia. A gente vem nesse processo de luta, então a gente sabe que não é fácil. Mesmo a gente que conhece tantas coisas, né, da vida religiosa, as leis de Deus, ainda assim a gente cai. A gente cai e levanta, mas a gente cai. Então a gente tem que entender que doutrinar alguém, esclarecer uma pessoa, ajudá-la a sair de um problema, de uma treva, de um vício, de um momento ruim na vida dela, não é uma pregação nem é um sermão moralista, mas é uma condução com muito amor, que foi o que foi feito com esse espírito que a gente vai falar essa noite. Ele foi conduzido com muito amor por espíritos muito
que estavam muito preparados, tanto da parte teórica quanto da parte prática. Então, sabiam o que estavam falando e sabiam da dificuldade que ele tinha. Porque não é mole, não, viu? Primeira coisa que a gente vê nesse capítulo é a solicitação, e eu botei solicitação, mas também a solicitude dessa mãe, né? Porque mãe, em geral, tem essa característica. A gente não pode dizer que todas são assim. Nós temos desde as mães que se dedicam verdadeiramente aos seus filhos, até aqueles que, infelizmente, jogam os filhos no lixo. A gente tem que entender que há todos os tipos de mãe. Mas é o planeta de provas e expiações que a gente mora, essa é a característica mesmo. E essa mãe, ela está preocupada com esse filho. Então, olha que interessante. Ó, meu amigo, que ela se dirige a Alexandre, né? Até hoje permaneço em luta com o meu infortunado marinho. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Então, olha só que forma carinhosa, né? O pobrezinho continua prisioneiro. Entretanto, esperançada agora, olha só, não é aquela esperança de esperar, mas é esperançada de quem está agindo, de quem tá trabalhando com afinco, que é a diferença daquela esperança de que a pessoa fica esperando que caia do céu, que Deus resolva todos os problemas. Mas, entretanto, em esperançado, ou seja, em trabalho ativo, agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação do serviço no auxílio à sua alma infeliz. Então, ela vem trabalhando pelo filho que caiu, né, nas trevas já há muito tempo. A gente vai ver que ela tem uma parte de culpa, mas ela não desiste do amor, da luta de cada dia. Pode falar, Edilene. Eni, essa mãe você não faz te lembrar, Mônica é a mãe de Santo Agostinho, não? Olha só, eu não conheço com profundidade a história de São Agostinho. Eu só sei que ele era da pá virada. Então, assim, eu não posso falar. Porque eu tenho um livro, esse livro aqui, que eu gosto muito dele, para mim é um dos melhores, Confissões de Santo Agostinho. Sim. Aqui tem a biografia dele todinha, nesse livro. Aí fala muito da Mônica, ele fazia essas coisas todas e ela orava para ele ali, ó, e ele se converteu, né? Pois é, então é válido. Se essa mãe foi assim, valeu, né? Porque Santo Agostinho depois, né? Ele se transformou, né? Ele deu muita contribuição, inclusive até como espírito desencarnado dentro da doutrina dos espíritos, né? Olha que interessante isso, né? Que bom. Talvez ela lembre mesmo. E aí, isso aqui, essa parte aqui, o que eu quero que vocês se detenham. Notem Marinho, isso é o Alexandre perguntando. Né? E também essa é uma pergunta que ele só fez porque ele sabe para quem ele estava fazendo. Notem Marinho sinais evidentes de transformação interior? Perguntou Alexandre. Por quê? Ela estava acompanhando ele, então ela notou um sinal verdadeiro de que o Marinho estava modificando? E aí a gente vai ver isso aqui no próximo slide, ó. É o tédio em fazer o mal, porque já teve uma outra aula que me perguntaram se a gente podia fazer mal ad eterno. A gente não aguenta, porque a gente é filho do amor e filho da luz. Vai chegar uma hora que o próprio mal vai entediar a gente não vai mais querer continuar. Essa é a história de todos os espíritos endurecidos. Passa um tempo, a gente vai ter oportunidade de estudar libertação, o Gregório, com a mãe dele também, mesma luta. A gente vai ver que no final, depois de tanto tempo dele ter comandado uma colônia nas trevas, uma colônia do mal, ele começa a se sentir entediado do mal. Isso é a história de todo espírito. Nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Não há como remar contra a maré para sempre. Entende? Isso tudo tem limite. E aí, olha só, ele sabe a pergunta que ele fez para ela, sabe que ela tem competência para responder, e ela responde à altura. Há mais de 10 anos, ela disse, procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando de maneira indireta. Por mais de uma vez, já o conduzi a situações de esclarecimento e iluminação, sem resultado, como é de seu conhecimento. Agora, porém, observo-lhe as disposições algo modificadas.
não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Novamente, olha a qualidade dos espíritos das trevas: revolta e desesperação. É a pessoa revoltada, que não tem aceitação por nada, está sempre reclamando de tudo, quer que tudo seja diferente, né? Sente inexprimível tédio, essa é o principal sinal que o Alexandre queria ouvir. Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio e, vezes diversas, tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo da rebeldia. Então, veja bem, ele já estava entediado e buscando a oração. Ele não estava mergulhando no fundo dele mesmo ainda, não tão fundo como ela gostaria, mas ela já sente o tédio e já vê que ele busca a oração. Se você busca a oração, você está buscando quem? Deus. Você já está cansado daquela condição. Então, só nessa frase aqui, o Alexandre já sabe que ele tem uma chance grande de poder ser doutrinado e, dessa vez, essa doutrinação surtiu um grande efeito, tá? E aí eu coloquei ali nem culpa nem desculpa, que nós vamos entender, eu vou explicar isso para vocês. Ó, Alexandre, conto com seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho, de cuja desventura me julgo culpada. Ela se sentiu culpada. Até certo ponto. Então, olha só, é uma culpa, é mais um reconhecimento, é mais uma consciência do que uma culpa propriamente dita, porque ela diz assim, até certo ponto. Ou seja, ela sabe até onde ela errou e até onde ele deliberadamente caminhou com as próprias pernas dele na direção dos erros. E é isso que é importante, tá? E aí que a gente vai explicar, falar um pouquinho sobre a culpa e a desculpa no nosso mundo, na nossa vida de relação, nas nossas problemáticas existenciais. Então ela fala assim, de cuja desventura me julgo culpada até certo ponto, e confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada em profunda exaustão espiritual, porque não é mole doutrinar esse tipo de espírito, tá? É bem malhar em ferro frio no início, é bem fazer essa malhação em ferro frio. Então, assim, mas agora ela tem, eu não usaria nem a palavra culpa, mas agora ela enxerga a responsabilidade que ela tem. Que a gente sabe que ninguém erra 100% sozinho, mas também ninguém tem culpa pelo erro dos outros 100%. Nesse mundo de provas e expiações, é quase que assim um tete a tete, sabe, entre nós. A gente não erra sozinho e o outro também não caminha naquela trilha, porque eu tão somente fiz ele caminhar, ele quis também. Então, aqui nesse mundo, existem essas parcelas que a gente precisa entender. Até que ponto é minha responsabilidade nesse erro que eu conduzi essa pessoa, e até que ponto ela, deliberadamente, ela gostou tanto que ela continuou fazendo aquilo. Isso é de suma importância, a gente ter essa lucidez diante dos erros, porque quando a gente cai numa culpa, é muito ruim, que eu vou botar aqui nos slides para vocês. Ó, quando a gente cai numa atitude chamada culpismo, a gente faz um auto-julgamento e a gente é cruel com a gente. A gente faz assim, caramba, eu não podia ter errado. Isso é uma coisa assim, quase que inconsciente dentro de nós, a gente falar que a gente não podia ter errado. Ora, bolas, por que a gente não podia ter errado? Essa é a pergunta que a gente devia fazer. A gente é imperfeito. Então, pela nossa imperfeição, é claro que a gente ia cometer erros, né? Quem disse que a gente não podia ter errado? O que a gente não deve, não pode, é permanecer no erro depois de ter entendido que aquilo está errado. Agora, ter errado é natural. E aí, o que a gente faz? A gente se autocondena. E quando a gente se autocondena, a gente não fica satisfeito só por ter dado uma sentença de culpa para a gente. A gente começa a se punir diante da vida, a gente começa a achar que a gente não merece uma porção de coisa. Então, porque eu errei, eu não mereço isso, eu não mereço aquilo, eu não mereço consideração, eu não mereço respeito, eu não mereço nada. Isso é um grande erro, né? E aí, isso na psicologia
né, muito trabalhado na série psicológica da Joana de Ângeles, que é embasado na psicologia transpessoal, e que tem por base, né, o Jung, os conceitos junguianos, a gente se joga numa pseudo-responsabilidade. Por que se chama pseudo-responsabilidade? Porque quando a gente se autocondena e se autopune, a gente se trancafia dentro de uma cela e fica ali se chicoteando, se maltratando, né, num círculo vicioso. E é uma pseudo-responsabilidade, porque a gente fica só se maltratando e se punindo, a gente fica gastando essa energia e não faz o que é preciso. O que é preciso? Consertar o erro. Então a gente fica só se punindo, mas não conserta o erro. Fica só dizendo, eu sou um zero à esquerda mesmo, e tome chicote, tome chicote, e tome chicote. Isso às vezes pode levar mais de uma vida dentro da gente. Isso pode ser carregado para várias existências e pode se tornar uma culpa inconsciente, a gente ser infeliz em vários setores, porque a gente não se acha digno de ser feliz, não se acha digno de receber nada da vida. A gente acha que a gente tem que estar sempre sendo punido porque praticou um erro. Então, veja bem, então, diante de um erro, a gente não deve agir pela atitude da culpa, mas também não pela atitude do desculpismo. O que é o desculpismo? No desculpismo, a gente empurra 100% para o colo dos outros. Ah, não, mas olha só. Eu só fiz isso porque, olha só, porque o outro me induziu, porque o outro me conduziu, porque o outro me influenciou, porque o outro me levou para o mau caminho. E aí eu faço esse auto-julgamento, mas colocando a culpa toda em cima do outro. Então, é um julgamento embasado numa justificativa. Eu estou me justificando. Tipo assim, olha, eu errei porque a pessoa me conduziu no caminho do erro. Eu errei porque eu não recebi uma boa educação do meu pai e da minha mãe. Eu errei porque todo mundo faz assim e eu fiz também. Então, você está se justificando. Toda vez que a gente está se justificando, a gente para e vê que tem alguma coisa errada. Eu tenho uma frase que eu uso muito, as pessoas que estão comigo há mais tempo, elas sabem. Quem se justifica não se modifica. Então, se você se pegar se justificando, abre o olho. Tem alguma coisa errada ali. Não se justifica, porque uma parcela daquele erro é seu e não adianta empurrar o pacote 100% no colo de ninguém. 100% não é seu, que nem o caso anterior, que é do culpismo. 100% não é seu, mas também, entenda, 100% também não é do outro. Tem uma parte sua. A Lorena, só para fechar aqui, daqui a pouco eu leio o chat, tá, Lorena? Então, você começa a se justificar e empurra 100% para o colo do outro. Então, você cai numa atitude de irresponsabilidade, você foge de uma verdade. Por quê? Porque no mundo que a gente aqui está, por nós sermos a grande maioria ainda compostos por espíritos imperfeitos, a grande maioria de nós é imperfeito, aqui, nesse momento, não tem alguém 100% isento de culpa. Pode ser que você não tenha 50% de culpa, pode ser que a sua culpa seja 40, 30, 20, mas você tem uma responsabilidade, entendeu? Mas, assim, 100% de isenção você não tem. Então, não dá para lançar isso no teu imposto de renda da vida. Você vai ter que pagar um imposto, entendeu? Então, duas atitudes que a psicologia transpessoal nos aconselha não tomar diante de uma atitude de erros que a gente cometeu. Nem o culpismo de absorver 100% de uma carga, nem o desculpismo de pegar 100% e empurrar para o outro e dizer que é do outro essa responsabilidade. Então, qual é o caminho? O caminho correto, o caminho lúcido, é chegar a uma autoconsciência. Errei. Errei. A gente vai ver no caso dela ali, ela errou. Ela forçou o filho a uma vocação que ele não tinha. Errei. Me arrependo, porque hoje vejo que essa minha atitude, ela não foi uma atitude coerente. Eu me impus em cima do outro, não foi uma coerência. Então, eu faço uma autoanálise, eu vou pensar por que eu empurrei isso para outra pessoa, por que eu forcei a pessoa a viver isso. Preciso trabalhar isso em mim. Por quê? Se é algo que eu queria fazer e eu não fiz, eu empurrei para o outro fazer, por exemplo, de repente, era um sonho dela ter um filho padre, um exemplo. Mas, peraí, os sonhos dela para ela realizar, né? Para os outros fazer para ela, né? Então, ela tem que entrar numa autoanálise para quê? Para ela não transferir isso para uma outra pessoa, que senão amanhã ela está fazendo isso com outro, entendeu? Com o sobrinho,
com o afilhado, com sei lá quem, mas enfim, ela está fazendo isso de outra forma. Então, ela tem que entrar no processo de autoanálise para entender o porquê que ela ajuda daquela maneira, né? E aí ela vai retirar dali um aprendizado. Esse que é o boom do negócio, é você errar e extrair daquele erro uma experiência, um aprendizado. Aí você entrou num processo sóbrio e consciente, você se responsabilizou. Não, eu tive erros, porque eu forcei a pessoa a ter uma atitude que ela não estava amadurecida para ter. E fiz isso por causa disso inconsciente que eu trago dentro de mim. Ou uma vontade de ter seguido a vida religiosa e eu não pude, então empurrei isso para o meu filho, ou enfim, por N razões, né, que possa ser. Me arrependo profundamente disso, vou tomar cuidado, vou trabalhar isso em mim, mas o que eu vou fazer? Eu vou reparar o erro. Aí eu vou reparar. Que é o que ela está fazendo. Ela está tentando o quê? Reconduzir o filho para o caminho correto, para a vida correta. Porque ela teve uma participação disso. É claro que ela não é 100% responsável, a gente vai ver ao longo desse texto aí, desse capítulo. Mas ela tem a obrigação de ajudá-lo de alguma forma, porque ela forçou a barra. Ok? Até aí? Vou pedir a Ana Lúcia para falar, depois eu respondo a Lorena no chat. Pode falar, Ana. Mas essa reparação tem certas situações que a gente não consegue fazer com a pessoa com quem a gente errou. Por exemplo, um caso de um assassinato, por exemplo. Como é que a pessoa que matou vai reparar com aquela pessoa? Não tem mais como, né? Não tem nessa vida, né? Mas como a gente é reencarnacionista, vamos supor que eu tenha matado você, matei a Ana. Nessa vida não tem como te devolver vida. Já era, foi feito. Eu vou poder ajudar muita gente, posso trabalhar aqui na Terra, reconduzindo muitos espíritos criminosos, vou estar adiantando isso. Mas numa próxima vida, tudo correndo bem, eu posso até me reparar com você pessoalmente, se for possível. Fazendo o quê? Ofertando a você uma vida, sendo sua mãe, ou sendo alguém que vou lhe ajudar muito durante a vida, sei lá, você pode não ser minha filha totalmente biológica, mas eu posso te adotar, ou é um irmão que eu posso ajudar a conduzir, ou enfim, de mil outras formas. Então, há sempre a forma de reparação. A reparação sempre vai existir, Ana, sempre. Entendi. Deixa eu só responder a Lorena. A Lorena botou assim no chat: errar e reconhecer o erro nos faz repensar para não recorrer ao erro. Exatamente, que essa é a autoanálise. Perfeito, Lorena, perfeito. Você respondeu isso até antes de eu chegar nesse slide. Perfeito, é isso aí. Aí a gente aprende, né? E não recorre, o erro não se torna mais recorrente na nossa vida. Perfeito. Pode falar, Zezé. Não sei se você levantou e abaixou. Não, eu levantei. Quando a Ana Lúcia falou, você respondeu também sobre reparação. Eu vi alguns casos na televisão, já há alguns anos, de vez em quando, raramente, não é sempre não. Por exemplo, um assassino que mata alguém, ele se desculpa com a mãe, com a família, ele chama alguém no presídio para se pedir perdão pelo que ele fez. Isso é uma forma de reparar também. É uma forma de começar a fazer reparos, de começar, né? De reconduzir outras pessoas. Por exemplo, aquela mulher que comete aborto. Sim, ela pode... ela pode adotar uma criança. Começar. Então, ela já começa a reparar nessa própria vida, né? A questão dela ter feito um aborto na vida, né? Ela pode trabalhar... Isso não é motivo para todo mundo sair fazendo aborto e depois não, concordo com você. Senão vira justificativa, né? Eu faço, mas depois vou lá e não jeito, né? Não, mas ela pode, por exemplo, se ela for espírita, trabalhar em evangelização infantil, ou se ela for católica, ela pode trabalhar com jovens, ela pode reconduzir, né? Ser mãe de quebra, né? Porque, no fundo, é isso, né? É ser mãe de outra forma. Exatamente. Ela tem mil maneiras de reparar isso daí. Então, porque a misericórdia divina é muito grande. A gente não pode taxar as coisas, reduzir as nossas condições de entendimento. Deus tem muito mais entendimento de reparação do que eu. O que a gente pode ter certeza é que reparar é devolver à vida aquilo que você tirou. Que com certeza Deus vai te colocar num caminho para você reparar, vai. E às vezes já começa nessa própria vida essa reparação e vai culminar na outra,
que pode ou não receber, por exemplo, uma pessoa que você assassinou, pode ou não. Às vezes isso vai ter um outro desfecho que não seja esse. Entenda, Deus tem muitas formas de nos ajudar a reparar uma situação. Então, entenda, não vamos fechar de uma única maneira, porque senão a gente erra. Tá? Há outras formas de você poder reconduzir. Você pode trabalhar, por exemplo, pedindo uma outra vida para trabalhar com criminosos num presidiário, sendo psicólogo, assistente social, ou fazendo qualquer outra coisa, ou mesmo dentro da vida religiosa, né? E você vai estar reconduzindo e reparando um erro? Vai estar reconduzindo e reparando erros, né? Enfim, há muitas maneiras, né, de você reparar uma situação. Você pode vir com uma doença, por exemplo, dentro da área que você promoveu a lesão no outro. Vamos supor, se você deu um tiro no coração da outra pessoa, você pode vir numa outra vida com um mal cardíaco, né? E necessariamente você não tem que. Quando a gente erra, a gente tem que entender uma coisa: a gente tem que reparar com a lei, não é com a pessoa exatamente. Então, necessariamente também pode ser que você não precise não receba aquele ente como um filho seu, mas você pode vir com um mal cardíaco. Enfim, tem tantas formas de você se reconduzir para o bem, a gente só não pode fechar as formas de reparação com a lei, porque quando a gente erra, a gente transgride a lei. Então, entenda, necessariamente eu não preciso reparar com aquela pessoa. Há outras formas de reparação, tá? A Lorena levantou a mão, foi por um acaso ou foi... Não, não, Enê, um fato que aconteceu é muito simplesinho, foi um erro, que talvez aos olhos de muito não vai ser grande coisa, mas me doeu tanto meu erro, que eu pedi tanto perdão a Deus e a Francisco de Assis. O meu filho, quando vem a Petrópolis, ele traz o cachorrinho deles e fica aqui comigo. E eu fazendo alguma coisa na cozinha, cozinhando lá, fazendo uma coisa, eu sei que ele gosta, é um tomatinho que eu estava cortando, e eu sei que ele gosta. Só que eu estava com a minha mão ali a trabalho, então se eu coloquei na minha mão, eu ia dar na minha mão, mas só que ele ia sujar minha mão e eu ia ter que lavar minha mão, aquela coisa toda. Então, o que eu fiz? Eu botei no chão e ele comeu ali no chão, deu aquela lambida no chão. Aquilo me doeu tanto, porque, afinal, os animais são os nossos irmãozinhos menores, né? Uhum. Olha, aquilo me doeu tanto, tanto, que eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu fui deixar ele lamber o chão que eu piso? Olha, mas me doeu muito. Então, é um erro... É a sua consciência que já está despertando que os Olha, animais, ali tem um irmão nosso, né? Pois Você então. já está fazendo um outro tipo de despertamento. Como me dói o coração passar na rua e ver cachorro comendo lixo. Pois né? é. Eu acho que nenhum irmão nosso, nem humano, e nem animal, e nem nenhuma outra condição deveria passar por situações ruins. A gente já está despertando essa consciência, todos nós. Né? Eu acredito que daqui mais uns 100 anos o planeta vai ter uma cara muito diferente. Nós vamos tratar os animais com o mesmo amor que a gente trata um filho. Né? Os animais só não, Lorena, eu digo as plantas, tudo, a gente vai trabalhar com mais amor. Mas isso já é um despertamento que você está tendo, olha que bacana. Isso é o princípio para muita coisa acontecer dentro de você, para acontecer ao redor. E é assim que começa, simples coisas assim que desperta a gente para... Não, peraí, mas ele é meu irmão, né? Exatamente. Ali é inteligente, né? É isso aí. Ele é meu irmão. Tudo bem, ele não ficou magoado com você, mas você, na mesma hora de tudo que você aprendeu, você falou assim, caramba, como é que eu fiz isso? Eu poderia ter feito de outra forma. Exatamente isso. Porque você não ia botar no chão para os teus netos comerem. Né? De jeito nenhum. Então, verdade. Aí você começou a despertar. Isso é um despertamento, é isso que a gente tem que se permitir. Isso. Certo ou errado, mas você despertou. Né? É isso. Desculpe a interrupção, mas eu precisava passar isso para você, porque da forma como me machucou, eu estar no contexto aí, né, do arrependimento, então eu acho que valeu, né? Não, valeu sim, e foi bom para a gente tocar na questão dos animais, porque, gente, eles são nossos irmãos. Nós temos que começar a protegê-los de verdade. Verdade. Obrigada, Enê. Conta, né? Do jeito que a gente der conta. Lorena, esse fim de semana, eu fui passar o domingo de Páscoa com a Marina na casa dela. Ela me perguntou para mim assim, mãe, você vai trazer o Hulk? Hulk é o meu cachorrinho, é um shih tzu. Aí, de cara, eu falei que não, porque lá ela tem, acho que uns 4 cachorros, um gato, e fica muito confusão de cachorro.
Eu falei, como vai ser uma noite só, eu vou deixar ele. Aí, mas quando eu parei para pensar que domingo ia ter final do Flamengo e Fluminense, e ele tem pânico de fogos, porque toda vez que tem jogo, ele fica debaixo da minha perna. Quando ele escuta o narrador narrando o jogo de futebol, ele já vem para debaixo da minha perna, ele não espera o gol. Então, eu falei assim, não. Aí eu liguei para a Marina e falei, Marina, eu vou levar o cachorro sim. Eu vou levar o Hulk, porque ele está... Ah, mãe, mas já tem, então eu não vou. Eu falei, então eu não vou, vem você para cá. Os seus cachorros ficam aí sozinhos, mas o meu não vou deixar. Porque você já pensou... Aí o meu genro falou assim, você trata ele igual a gente? Eu falei, trato mesmo, ele dorme na minha cama comigo. Eu sei que ele... Então, eu levei tapete, eu levei a comida dele, eu levei a água não, mas levei a cambuquinha dele, levei tudo. É o filho, né? É o filho. A gente que tem animal em casa, e a gente é porque gosta, ninguém tem animal em casa para maltratar. Eu, pelo menos, não tenho. Né? Não sei, acho que deve ter gente que tem. Mas a gente que tem, que gosta, a gente já tem uma postura assim mais de humanitária com os bichinhos, né? Sem dúvida, eu concordo plenamente com você. A nossa postura é completamente diferente. É um filho, né? É um filho. É um filho, tem que levar tudo. Muito bem, gente, vamos seguindo. O Marinho continua, né? Entediado pelo mal. Compreendendo-a, exclamou o interlocutor comovido, a luta, incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas. Compreendo, né? Ele fala. Dá para esgotar a qualquer um de nós, que dá, é muito tempo, né? São 10 anos de luta dessa mãe para tirar ele das trevas. É coisa dessa. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminosos desvios, então será fácil ajudar-lhe o espírito, recolocando-o a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo, tá vendo? Então, como ele viu que existe o TED, então ele acha que vale a pena o investimento. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Ele pergunta para ela. E aí ela responde, ela vai responder que sim, que tal. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele, quanto seja possível. Então, Alexandre se coloca. E aí vamos lá, alguns esclarecimentos em relação à posição dele. Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Isso é pergunta do André Luiz, né? Será que ele não podia fazer isso lá no plano espiritual mesmo, no lugar onde ele está? Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? O André Luiz quer saber, será que ele não podia ser ajudado lá mesmo onde ele está? Tem que levar ele para a casa espírita? A pergunta era essa, né? Será que ele não podia ser conduzido na própria espiritualidade? Vocês acham que a espiritualidade precisa tanto da gente assim? Já vou desencantar vocês. Não mesmo. Mas vamos seguir que tem uma explicação. Mas não mesmo. Eles não precisariam da gente em nada para ajudar Marinho. Mas olha só, facilita o trabalho. Não, explicou o instrutor. Não é um recurso imprescindível. Então, poderia ter sido feito de outra forma. Temos variados agrupamentos de servidores no nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal no setor de iluminação dos transviados. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano, que é o magnetismo mais grosseiro e como ele está em trevas, é um magnetismo que sensibiliza muito mais ele do que o magnetismo espiritual. Então, por essa razão exclusiva, que seria mais fácil. Então, vamos lá. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontrem cativos nas zonas de sensações na crosta do mundo. Então, por uma questão de compatibilidade vibratória, seria mais fácil ele ser levado para o centro espírita para ser o quê? Sensibilizado, porém não imprescindível. Ou seja, para aqueles que acreditam que nós aqui somos totalmente indispensáveis, sinto, mas o Adriano Luiz acabou de dar uma notícia para a gente que nós somos completamente dispensáveis. Tá?
ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos, doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Então, ele ainda mostra uma outra faceta, que nós que estamos lá trabalhando, a gente ajudando essas entidades, a gente ajuda a trabalhar esse aprendizado com os desequilibrados, vão nos ajudar a trabalhar os nossos desequilíbrios. E vão ainda, de uma certa forma, ajudar a gente no nosso processo evolutivo. Então, veja bem, a gente acha que a gente está ali 100% doando, que nada, a gente está recebendo muito mais, talvez, do que esteja doando. Não sei se vocês perceberam essa nuance. Foi? Então, vamos lá. Por que permaneceria, se eu separado ali, um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? Né? Porque André Luiz, até então, não sabe de nada. Fica pensando, por que essa mãe está se dedicando tanto a esse filho que está nas trevas? Não teria um outro espírito, né? Tipo assim, não teria um espírito menos iluminado que poderia fazer isso e poupando ela poderia estar fazendo outras coisas? Mas ele não sabe da história toda, né? A dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe em luta depois da morte física. Ele começa a explicar isso para ele, né? Então, porque André escolheu, poxa, ela tem uma evolução tão boa, poderia estar sendo aproveitada em outros lugares, está aí batendo, né? Dando murro em ponta de faca há tantos anos, não poderia ser outra pessoa, né? A fazer esse serviço? E aí a gente também vai entender uma outra faceta. A quem muito foi dado, muito será o quê? Cobrado. E é aí que vai entrar a história do Marinho, né? Porque agora André Luiz vai começar a conhecer a história do Marinho e entender o porquê também da relação com a mãe, por que essa mãe está lutando tanto por esse filho. E por que o Marinho está nessa condição? Porque ele também não sabia qual era a condição do Marinho, que o Marinho era um sacerdote, era um homem religioso. Então, André Luiz começa a entender a situação e vê que é isso mesmo, né? Então, o Alexandre explica, né, para o André Luiz por que um sacerdote está perdido no caminho. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Por isso, porque muito será cobrado a quem muito foi dado. Por isso. Então, quanto mais a gente tem conscientização, gente, das coisas, mais a gente vai ser cobrado. Então, entenda, a gente que está aqui estudando tem muito mais consciência de que uma pessoa que não tem vida religiosa nenhuma. A quem vai ser mais cobrado? A nós, do que aquele que não tem vida religiosa nenhuma. Tá? Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças do nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem, literal, tá? Recebem os títulos sacerdotais, como os médicos sem amor ao trabalho de curar, ou como os advogados sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem um encastelamento na revolta lamentável que os converte em gênios da sombra. Então, veja bem, eles se entregaram, olha lá, vou ler de novo, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos. São teóricos passando teorias, sem colocar a emoção em momento nenhum naquilo ali, sem a vivência de nada daquilo que está sendo dito. Passa de uma forma intelectual, sem tentar botar em prática. E aí, mais tarde, eles vão ser cobrados. E ao desencarnarem, como eles levam tanto orgulho de si mesmos, porque são reverenciados enquanto estão encarnados, são tidos como homens de grande hierarquia, de elevação espiritual, e eles desencarnam, eles não querem dar o braço a torcer, que eles só tinham a titulação, mas que eles não eram elevados, era coisa nenhuma, né? O orgulho é tão grande que eles acabam se convertendo a gênios da sombra. Olha o que o orgulho faz com a gente, né? Olha o que o orgulho faz com a gente. E aí a realidade pós-morte, né? Alguns enfrentam corajosos as desilusões necessárias e proveitosas. Então, uns logo veem que, na verdade, né,
foi uma vida sem proveito. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos grupamentos de almas rebeladas com as quais temos de lutar por nossa vez. Isso vocês vão ver bem o caso do Gregório no livro Libertação, tá? Que foi um papa. Então, a gente vai ver o quanto que eles levam esse ranço para a vida espiritual. Chegar lá, eles não querem dar o braço a torcer, que eles não são aquilo tudo que os fizeram acreditar na Terra. E aí eles acabam se organizando, fazendo verdadeiras organizações nas trevas, verdadeiras colônias destinadas ao mal. Né? Então, e acabam se complicando mais do que já estavam complicados. Né? É um mal somado a outro mal. E a gente vai ver o que é queda consciencial aqui dentro daquilo que a gente consegue ver. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos. Então, são raros aqueles que ensinam, que entendem, né, a importância de você buscar as leis de Deus dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. Então, ali houve uma queda consciencial porque você conhecia a verdade, mas você preferiu viver de outra maneira. Né? É aquela escolha que Jesus, no seu evangelho, nas suas pregações, nos fez refletir há mais de 2000 anos atrás, quando ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Então, uma vez tendo a consciência despertada para valores, você não tem como alegar dali para frente a sua queda, os seus erros. Da mesma forma que você poderia ter evitado, como sacerdote, a queda consciencial de vários outros. Você poderia estar ajudando, como sacerdote, as pessoas refazerem seus caminhos para o reino de Deus, para o retorno da vivência das leis. Ele não faz isso e além de não fazer isso, não ajudar as almas que foram colocadas no caminho dele, ele acaba se comprometendo gravemente também. Então, não é mole, né? Então, a gente aqui, por exemplo, que está tendo uma consciência mais dilatada, independente se nós somos pregadores do evangelho ou não, pregadores assim oficiais, né? Mas nós somos pregadores dentro da nossa vida. Todo mundo aqui que recebeu o evangelho tem a obrigação de repartir com aqueles que vivem ao seu redor, de alguma maneira. Claro, não é que a gente vai ficar fazendo sermão dentro de casa, não é isso que eu estou falando para vocês. Mas a nossa conduta tem que ser uma pregação de evangelho, da melhor maneira que a gente dá conta. Ok? Nós caímos, erramos, por ignorância ou omissão. Eu gosto de dar o exemplo, apesar de que a gente não está aqui julgando ninguém, ignorância é quando a gente ignora, né? A gente não tem o despertamento total do que era correto ser feito. E a omissão é o Pôncio Pilatos, que sabia que Jesus, por exemplo, era inocente, era bom homem, mas porque ele já tinha optado por mamão, pelo poder temporal, pelo poder dos homens, ele deixa que os próprios homens julgassem Jesus, homens que tinham menos consciências que eles, que era a massa. E aí, o que a massa faz? Liberta Barrabás, que Barrabás a gente sabe o que faz. Jesus, eu não sei não, esse cara é estranho, ele fica pregando amor ao próximo, esse cara é muito estranho. Mata esse cara, tira esse cara daí que ele está incomodando a gente, né? E eu gosto sempre de falar, cuidado que a gente podia estar lá levantando a mão e falando assim, Barrabás! Né? A gente não sabe. Então, deixa quieto, né? Deixa quieto. Mas a gente poderia estar levantando a mão naquele instante e falar, solta Barrabás mesmo, que esse aí a gente já sabe lidar. E esse cara, esse barbudo aí que fica falando de amor ao próximo, cara esquisito, prende esse cara, mata esse cara, acaba com esse problema. Né? E a gente sempre tem essa mania de equacionar dessa forma. Você compreende? Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Então, tem que ter a famosa boa vontade. Os que se precipitam ao desequilíbrio, porém, precipitam, quer dizer, eles sabem qual é o caminho, mas se precipitam, né? Porque fala mais alto o poder material, fala mais alto as honrarias materiais, fala mais alto a vida material, né? Então, os que
se precipitam no desequilíbrio, se precipitam, se jogam, conhecem, mas se jogam, porém, atendendo à sugestão do orgulho, que era o caso dele, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigendas em si mesmos. Por quê, gente? Porque o orgulho faz a gente criar uma crença errônea a nosso respeito tão grande que a gente não quer se desvencilhar daquilo. E nem quer que as outras pessoas descubram quem somos, na realidade. A gente quer se manter ídolos das pessoas. Então, por isso que quando Jesus falava com os fariseus, eles eram muito mais duros do que o povo em si. O povo já estava no erro, já sabia que era errado mesmo, já era tratado com erro, já era tratado à margem, já estava à margem, já era tratado com preconceito e diferença. Mas os doutores da lei, não, eles eram os doutores da lei. Então era mais difícil, tinha mais coisa para perder se aceitassem que estavam errados, né? Tinham mais coisas para perder. Então a pessoa orgulhosa é muito mais difícil de ser tratada do que aquela que já está com as máscaras mais caídas, né? Então, atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grandes dificuldades para ambientar a corrigenda em si mesmos. Precisam edificar maior patrimônio de humildade antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. E é claro que eles vão precisar de humildade. Humildade é reconhecimento. Reconheço que criei uma imagem ao meu respeito que é falsa. Eu não sou essa pessoa que eu passo para os outros, essa pessoa boa, tranquila. Não, eu sou uma pessoa do mal. Fiz o mal, conduzi o mal. Então, para o Marinho era difícil sair daquela condição. Como para Gregório, a gente vai ver no livro Libertação, também foi. Né? É difícil a gente aceitar isso. Pode falar, Márcia. No parágrafo anterior, ele dá a entender que eles pensam nas penas eternas, né? Para que ele vai se manifestar em tentar sair dali se ele está numa pena eterna? Ele vai viver aquilo indefinidamente, né? Mas no fundo, esses grandes sacerdotes, muitos deles sabiam que não existia isso, né? Penas eternas, né? Mas eles preferem criar isso, você vê. Essa crença de penas eternas, foi com esta crença que Gregório construiu, lá no livro Libertação, uma colônia das trevas e subjugava as pessoas. Então, se ele falar assim, olha, gente, isso aqui, tudo que a gente está vivendo, quando a gente quiser, a gente pode sair dessa condição e ir para outra, é muito ruim. Porque ele sabe que saindo dessa condição, ele vai ter que enfrentar os seus erros de frente e refazer os seus caminhos. Não é mais fácil ficar na acomodação da pena eterna? Porque o Gregório sabia disso. E, no entanto, o que ele pregava lá no livro Libertação? Apenas as penas eternas. Subjugava as pessoas no seu tribunal. Né? Todos esses padres que têm esses grandes erros aí, como é o caso do Marinho, do Gregório e muitos outros, eles sabem que não existem as penas e gozos eternos. Não existe isso. Eles sabem. Eles não pregam isso para o povo, mas eles sabem que isso não existe. Então, o erro deles, a condição de culpa, é muito grande, porque eles sabem que não. Eles se agarram a isso para ficar ali e não precisar refazer o caminho. O que é melhor? Ficar naquela condição ali, ficar fazendo aquilo a vida inteira? Ou voltar a refazer os caminhos e reconduzir todo o rebanho que ele jogou no precipício? É muito melhor ficar fazendo mal lá nas trevas, não é? Do que eu ter que reconduzir o rebanho. Olha o trabalhão que isso dá. Tanto ele sabe disso que ele já foi conduzido pela mãe dele várias vezes. Então, ele sabe. Ele não quer entrar em contato, porque se ele entrar em contato, ele tem que reencarnar e reconduzir rebanho. Reconduzir rebanho não é mole não, né? Não é mole não. Se reconduzir já é difícil, imagina o rebanho. Né? Basta ver, família é fácil? Família é fácil? Não, é recondução de rebanho. Família é fácil? Família é recondução de rebanho, gente. Rebanho menor, mas não é? Então, não é mole, não. Eu concordo contigo. A gente se reconduzir já tá difícil para caramba. Né? Acertos. Mas se o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso em exame, tá vendo? Voluntário. É voluntário, ele sabia, mas ele fez de conta. No caso em exame, como explicar o sacrifício materno? Por quê, né? Aí o André Luiz começa a montar, né? Porque, novamente, por que essa mãe está aqui se dedicando tanto? Há renunciações sublimes em nosso plano.
que no fundo é o caso dela também, porque o erro não é 100% dela, veja bem. Dali para frente ele caminhou com as pernas, exclamou sensibilizado. Dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros através de muitíssimos anos. Mas no processo sob nossa observação, a nossa amiga tem a sua percentagem de culpa. Ó, volto a falar. É só uma percentagem, ela não tem a culpa toda, entendeu? Que é o que a gente precisa ver. O que é meu? Me dá que eu tenho que resolver. O que é teu? O teu é teu. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascera para uma tarefa levada no campo da filosofia espiritualista. Então, era outra coisa. Ele não ia ter que viver uma vida celibatária, presa, nada disso. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor das almas. A genitora, entretanto, obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal e, indiretamente, colaborou para que seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. Né? Então, agora André Luiz está montando, né? Está montando o panorama. Mas se o filho foi conduzido à situação difícil para o qual não se encontrava... tá. Mas será tão grande a culpa dele? Né? Então, é uma outra pergunta. Se o filho foi conduzido pela mãe para essa situação, a culpa dele é muito grande? E aí a gente vai ver que aqui ninguém erra 100% e nem o outro é culpado 100% pelos meus erros. Olha só. A genitora errou pela imprevidência. Ela faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isso dizer isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob os nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, enquanto o filho infeliz expiará faltas graves. Então, por ele ter se tornado vaidoso, e, enfim, toda aquela questão e conduzido mal o rebanho dele, isso não é problema da mãe dele. Porque ele recebeu conhecimentos no seminário, que dava a ele condições o suficiente para conduzir o seu rebanho, para levar a sua vida dali para frente ou tomar até outro rumo. O que ele fez? Ele gostou daquilo, de ser reverenciado. Se encheu, né, ficou com o ego inflado e foi em frente. Ele poderia ter voltado? Poderia. Ele foi em frente, dali para frente, porque ele quis. Mas ele tinha conhecimentos para retornar. Né? Então, a mãe não tem 100% de culpa. Ele também não, mas ela também não. Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo que procurou Marinho para auxílio espiritual. Constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades. Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Vamos lá. Particularidade desse intercâmbio. Com grande surpresa, vinha saber que esse companheiro nosso, de nome Necécio, funcionaria na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Intérprete por quê? Porque não falava a mesma a língua? Não, falava a mesma língua. Mas intérprete porque falava a língua dos sacerdotes. Entendia bem as nuances, as situações da Igreja Católica. Era nesse sentido que a língua era diferente ali do contexto. Então, não é porque falavam línguas diferentes, um inglês, outro francês, alemão, não, a língua era a mesma. O problema é que precisava de alguém especializado, que conhecesse muito bem as nuances da religião para poder conduzir. Necésio fora igualmente padre militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos amigos de ordem inferior. Então, ele possuía um padrão vibratório que se permitia se fazer visível para eles. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, estaria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do nosso colaborador, admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, seguia atencioso o grupo que se dirigiu a uma igreja de construção antiga onde o Marinho estava. Pode falar, Zezé. Isso, se formou uma reunião mediúnica lá no plano espiritual, né? Começa lá para depois conduzi-lo, né, com facilidade para a casa espírita. Era assim,
era meio que tocaia, né? Eu não gosto de usar o termo tocaia, mas era uma emboscada para botar ele ali, né? Porque estabelecendo um diálogo com o Necésio, né? O que ia acontecer? Era a vibração necessária para conduzi-lo até a médium e fazer a incorporação. Precisava de alguém que falava a mesma língua no sentido de jargão, né? De conhecimento da profissão, né? Interessante como é que eles trabalham, né? Tanto amor pela gente, né? E a gente, às vezes, ainda reclama que a espiritualidade, que a espiritualidade acho que não está olhando para mim, estou com tantos problemas. Olha quanta coisa que eles fazem, né? Para ajudar a gente. Puxa. Ó, exclamei com espanto. Como pode entronizar ignorância a este ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos? Se forem criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Porque eles estão lá dentro da igreja e vendo que os antigos sacerdotes estão fazendo isso. Trata de ação maléfica inconsciente, esclareceu o bondoso Alexandre. Eles estão tão impregnados com aqueles conceitos errôneos que eles viveram a vida inteira, que eles já não conseguem sair desse circuito que eles mesmos fecharam para eles, né? E às vezes é assim, a gente mente tanto, a gente se fecha tanto para nós mesmos, que a gente vive anos e anos de sofrimento até a gente resolver sair da nossa ilusão, né? E aí eu coloquei isso daqui, né, porque eles estão diante da igreja, vendo os sacerdotes com aquele comportamento todo equivocado. Eu coloquei 2 perguntas do Livro dos Espíritos para a nossa reflexão. Mas eu acho que eu vou parar aqui, porque está faltando 3 minutos para a gente terminar a nossa aula. E em 3 minutos eu não vou terminar o resto, tá? Então, eu vou parar nesse slide, aí eu dou uma voltada um pouquinho na próxima aula, e provavelmente na outra aula a gente equaciona esse capítulo, porque ele é rico, que vai vir a parte da doutrinação dele, do depois. Então, eu acho que isso vale a pena a gente explorar melhor, tá? E aí, se vocês também quiserem fazer mais alguma pergunta sobre psicofonia, porque a gente vai ver que vai ser a Otávia que vai ser escolhida de novo, médium psicofônico sonambúlico, tá? Para esse caso em particular. Então, eu vou parar aqui. Se vocês quiserem fazer algumas colocações, vocês fazem. Se não, tá? A gente termina. Então, eu vou pedir, então, a Leida, por gentileza. Obrigada a você, Lorena, que faça a nossa prece final. Quem já quiser entrar no novo grupo, pode entrar, mas não saiam no grupo dos missionários, tá bom? Porque vai ser no grupo dos missionários que vão continuar a ser postadas as informações para o estudo dos missionários. O grupo obreiro já está aberto, que é para se Mas vocês... Hein? o grupo dos obreiros não é continuação desse, vai ser paralelo? Não. O obreiros vai ser quando acabar os missionários, só que eu abri um outro grupo no WhatsApp, tá? Mas quem está aqui pode ficar nesse. Não, vocês vão ter que depois ser transferidos para o outro, tá? Ah, tá. Porque esse antigo, quando acabar a última aula, eu vou me desfazer dele, eu vou avisar vocês e vou Então deletar já ele. pode entrar no outro, então. Entra, mas Aí eu fico mais 6 meses com ele. o Eduardo fica apegado aos grupos, aí ele vai ficar mais um tempo. Mas entendam, eu faço outro grupo porque eu coloco, já faço a propaganda para quem já quiser entrar. Quem já quiser novo entrar, já entra no novo e não fica no outro, entendeu? Só faz uma confusão danada, aí a pessoa não sabe o que está sendo falado, do que é, não consegue separar o joio do trigo, tá? Então, por isso que eu acabo criando outro grupo. Pode falar, Isabel. Eu não Levantou a mão. entrar, eu não recebi ainda o link para entrar no WhatsApp. Então, dá uma olhada no WhatsApp dos obreiros, é isso? É. Olha, você dá uma olhada no chat, eu botei aqui no chat no início, mas se você não encontrar, depois eu passo para você, eu boto lá no nosso grupo, mais para frente eu vou botar, tá bom? Tá, Ou obrigada. se você tiver um leitor de QR Code, no post que eu coloquei, que faz o comunicado do estudo dos obreiros, você aponta a câmera para o QR Code que vai sair no grupo do WhatsApp, tá? Mas se vocês não conseguirem, não se preocupe, que mais para frente eu vou postar no nosso grupo. Não já, mas mais para frente eu vou postar, tá bom? Obrigada. Nada, que isso. Ô, Leida, então, por gentileza, faça a nossa prece final. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido Mestre, nossos amigos da espiritualidade, que tanto nos auxilia, nossos guias espirituais, que
diariamente com o seu auxílio. Sabemos diferenciar, mestre, o certo do errado, para que assim possamos agir de forma mais serena, não só conosco, mas também perante o próximo. Te agradecemos, querido Mestre Jesus, pela oportunidade da vida, por esse momento aqui de estudos que tanto vem nos engrandecer, nos auxiliar, e que juntos, Senhor, com a nossa boa vontade, prosseguindo no nosso processo evolutivo, almejando nossa evolução, te pedimos que nos continue nos orientar, nos auxiliar nessa nossa trajetória, e que saibamos, Senhor, diferenciar do certo das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, para favorecer a nossa melhor convivência conosco e com o próximo. Obrigado pela oportunidade da vida, obrigado por esse estudo que tanto nos auxilia e que aos poucos, com entendimento e com perseverança, colocamos em prática no nosso dia a dia. Envolva a cada um de nós aqui presente, que também possa, mestre, apesar das nossas imperfeições, auxiliar-nos na nossa convivência familiar, no nosso lar, na nossa vida de trabalho, enfim, que nos ajude, porque ainda imperfeito que somos, precisamos e muito, Senhor Jesus, do teu amparo, do nosso querido irmão maior. Obrigada mais uma vez, que nos proteja nessa semana que se inicia e que seu amor se faça presente em todos os lares, que assim seja.